Mas essa questão do perder é interessante, porque na nossa pesquisa, né, a minha coautora Adriana Salles Gomes, o pai dela foi um dos maiores criadores de cavalo de corrida nos anos 80. E ele tinha um cavalo que era o cavalo mais rápido do mundo, chamava Duplex. E o cavalo era 30% menor do que os outros cavalos. E aí, vieram cientistas do mundo inteiro para ver o que fazer esse cavalo, porque ele começava em último e ganhava todas as provas dos cavalos 30% maior que ele. E aí fizeram um estudo e descobriram que o Duplex não gostava de ver um cavalo na frente dele. Simples assim, né? Prazer estar aqui com vocês e prazer maior ainda estar com o meu grande, literalmente grande amigo. Cara muito diferenciado como esportista. 2004, Atenas. Atenas, medalha de prata, jogou no melhor time da história do vôlei, da história. E a gente vai fazer esse bate-bola juntos aqui. E aqui o mundo está cheio de pessoas incrivelmente talentosas, mas que não deram certo em nada, né? Aqui quem fala isso é o Tim Grover, o preparador físico e mental do Michael Jordan, do Kobe Bryant, de vários outros jogadores, né? Eu já testemunhei, né? O André deve ter visto pessoas muito talentosas também no vôlei, né? Mas que não vingaram, né? E a gente vai discorrer um pouquinho, depois eu vou pedir um pouco a opinião do André, né? E aqui a gente fala que talento não é tudo. Essa aqui é a Libertadores, Sandrão. Mas é incrível, porque aqui, o Abel, quando o Palmeiras ganhou a Libertadores de 2021, não tinha o time que tinha hoje, né? Ele mesmo fala, o Flamengo e o Atlético Mineiro foram equipes tecnicamente superiores, mas o Palmeiras foi superior taticamente, fisicamente e mentalmente. Então, talento não é tudo. E aqui, alguns dos técnicos, nós estudamos 50 técnicos profundamente durante 5 anos. E aqui, o que os melhores técnicos têm em comum? Eles buscam chegar a um resultado, mas se concentram no caminho, no processo, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso. E os melhores técnicos têm domínios diferenciados, chave, em comum. Quando a gente fala em processo, né, a gente vai aqui para uma coisa que nos Estados Unidos chamam de Saban Process. Né? O Nick Saban, que é o maior vencedor do futebol americano universitário, ele desenvolveu o que eles chamam de Saban Process, dizendo o seguinte, que uma jogada de futebol americano, aquela que tem lá jogadores dando cabeçada, dura 7 segundos. 7 segundos. Então, o que o Saban fala? Concentre-se no que você tem que fazer naqueles 7 segundos. E o resto vai acontecer naturalmente. Olha, por coincidência, agora lá em Campinas, a nossa equipe, nosso programa, tem um programa de iniciação esportiva de voleibol com a minha esposa é coordenadora. Agora, neste momento, eles estão entrando para jogar as quartas de final de uma Copa, e aí mandei mensagem no grupo que nós temos com as crianças, mensagem de sucesso, de bons jogos e tal, e falei uma coisa, pessoal, na dúvida, concentrem na execução. E é isso mesmo. É isso mesmo, o processo, a execução, desde um gesto técnico de uma modalidade esportiva até qualquer outra atividade em outra função, em qualquer área de atuação. Na dúvida, a gente concentra naquilo que precisa ser feito. Né? Porém, não estamos falando só de habilidades técnicas aqui nessa Salibão, nós estamos falando sobretudo, e a base de tudo é comportamental. É a iniciativa, olha, eu vou concentrar, eu vou priorizar e vou focar o que eu preciso ser feito. Né? No caso das crianças, desses jovens que vão jogar vôlei, ou dos atletas, em que lugar que eu tenho que colocar minha perna, qual é a minha base, como eu vou colocar os braços, qual é a técnica do movimento. Então, é justamente isso, o processo, né, Salibão? Porque a gente sabe que o resultado não só no esporte, mas em qualquer área de atuação, é consequência do processo, é consequência do caminho. Eu já presenciei inúmeras reuniões de vendas, não com o Sandrão, quando ele comandava as vendas da HSM, né? Onde o diretor de vendas falava assim, nós temos que vender 20 milhões no primeiro trimestre, não tem jeito, tem que vender. Eu olhava para o cara, tem que vender. Quem já passou por isso? Esse tem que vender é complicado, né? Porque tem alguma coisa que você tem que fazer antes de tem que vender, né? E aí, quando nós começamos a escrever o livro, né? Na verdade, escrevemos sem desenhar capítulos, né? Escrevemos sem botar em ordem. A gente começou a pesquisar para ver o que saía, né? E a gente chegou à conclusão que
esses conhecimentos desses grandes treinadores se assemelhavam a um algoritmo, né, dentro da tecnologia. Né? E o que é um algoritmo? Né? A gente usa essa palavra quase que diariamente, né, Sandrão? É um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número definido de etapas. Então, a gente viu que os nossos achados se assemelhavam mais a um algoritmo. Aonde? O problema, qual é o problema? É perder. A solução, aumentar a probabilidade de ganhar. Número de etapas, 8. Os melhores técnicos do mundo, né, escrevem os algoritmos que instruem seus atletas, times para vencer, quebram problemas complexos em soluções, em pedaços mais simples. Isso se assemelha muito no mundo empresarial, né? Trazer a coisa de uma forma mais simples, não complexa ao ponto de metade da empresa não entender. E a primeira etapa que a gente chama é a formação. Se vocês verem aqueles 50 técnicos que nós estudamos, né, o que tem em comum entre eles? São técnicos e técnicas que não ganharam um torneio, eles ganharam vários torneios, muitos, over and over. Diferentes jogadores, na maioria dos casos. Né? Diferentes jogadores. O que a gente viu neles? Né? A questão da formação, que a gente chama de dar um passo a mais e chama de encantamento. Né? Na questão do encantamento, né, eu queria ouvir do André a questão. André, como é que o Bernardinho te encantava? Né? Como é que os seus treinadores te encantavam? E não só te formavam. O Bernardo, que talvez tenha sido um dos meus maiores encantadores, a grande habilidade do Bernardo não era de fato encantar. Na verdade, era construir um ambiente para que o encantamento acontecesse. Construir um ambiente para que o encantamento acontecesse. E não tem como fazer isso se você não se conectar com o atleta. Então, o Bernardo, que foi um dos meus maiores encantadores, digamos assim, ele também, em algum momento da minha carreira, antes de mostrar para mim que eu deveria estar aberto a ser encantado, ele foi também um dos técnicos que eu mais tive raiva, mais odiei. Porque eu não entendia realmente o que ele queria de mim. A partir do momento que ele se conectou comigo, a partir do momento que ele mostrou que eu devia estar aberto ao aprendizado, aí sim eu dei permissão para ser encantado por ele. E eu acho que isso é muito importante, viu, Sandro? Sandro e Salib. Muito importante. Na verdade, é construir um ambiente para que o atleta seja encantado. Na verdade, o colaborador ele te dá autorização para ser encantado. Você não encanta ninguém, a gente não motiva ninguém, o líder não consegue obrigar ninguém a fazer nada. Na verdade, o atleta permite que o técnico o encante. E a questão, né, esses treinadores e treinadoras, eles não perdem tempo com simplesmente pessoas com talentos incríveis, né, mas que não têm essas outras coisas. Perfil atlético, capacidade de ler o jogo. Tem um caso de um tenista brasileiro, né, e não é ruim falar dele, porque ele mesmo dá uma palestra dizendo por que ele não deu certo. 14 anos, ele foi o mais jovem tenista a ganhar um ponto na ATP. Ele ganhou do Cássio Mota, quando o Cássio Mota era 49 do mundo, 14 anos. Com 15 anos ele foi campeão mundial da idade. Com 16 anos ele ganhou do número 7 do mundo de profissional e com 17 anos ele parou de jogar tênis. Por quê? Ele odiava jogar tênis. Simples assim. Não gostava de treinar. Né? Tem alguma coisa errada com ele? Não. O talento dele levou a ele a coisas, né? O pai querendo extrair coisas dele, muitos interesses financeiros, ninguém prestou atenção no ser humano. Né? Eu acho que a história teria sido diferente. Né? Quando a gente fala do desejo de vencer, né, tem esse momento aqui, esse quote que eu peguei do Tsitsipas, que está entre os 3 maiores do mundo hoje, e ele, no ano passado, jogou um torneio contra o Rafael Nadal na Espanha, em Madrid, e o jogo completamente ganho. Estava assim, 6-2 e 5-1, e o Nadal virou o jogo e ganhou no terceiro set. Né? E aí perguntaram para ele, o que aconteceu que você teve jogo bom? Ele falou assim, ele odeia perder mais que todo mundo. Perder dói, né? Perder dói. Mas eu vejo essa questão, interpretar a derrota como, olha, ok, tá tudo bem, vamos seguir adiante, como se nada tivesse acontecido, mais como retórica do que de fato como verdade, porque perder dói. Se a pessoa vai expressar o quanto tá doendo ou não, é diferente. A questão é, a maioria desses atletas, eles interpretam a derrota como dor, porque é doído, ninguém gosta de falhar, mas também significa que vai ter que dar uma olhada para dentro, para o espelho, para saber, ok, perdi porque
E o que eu preciso fazer a partir de agora? Perder dói, perder envolve mudança, perder envolve olhar para o espelho, refletir e saber o que precisa fazer. E treinar mais, né, Salibão? E treinar mais. Então, para mim, aqueles atletas, e encontrei centenas deles que veem a derrota como algo, ok, tá tudo bem, é mais retórica e defesa, na verdade, do que a realidade. Mas essa questão do perder é interessante, porque na nossa pesquisa, né, a minha coautora Adriana Salles Gomes, o pai dela foi um dos maiores criadores de cavalo de corrida nos anos 80. E ele tinha um cavalo que era o cavalo mais rápido do mundo, chamava Duplex. E o cavalo era 30% menor do que os outros cavalos. E aí, vieram cientistas do mundo inteiro para ver o que fazer esse cavalo, porque ele começava em último e ganhava todas as provas dos cavalos 30% maior que ele. E aí fizeram um estudo e descobriram que o Duplex não gostava de ver um cavalo na frente dele. Simples assim, né? Gente, eu repassei essa apresentação do Salib 1.500 vezes, mas eu escuto o Salib falando, sempre eu tenho novos insights. Então, mas eu já cansei de ver atletas de todos os níveis, dos jovens aos mais experientes, que quando mudam o foco para a questão financeira, automaticamente perdem performance. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que pensar no lado financeiro, em meta, objetivo ou sonho. Eu estou dizendo só que a gente acaba esquecendo que o caminho para a gente alcançar meta, vitória, medalha, objetivo e sonho é o processo, é a preparação. A parte financeira também é consequência. E eu passei por isso, viu, Salibão? Em algum momento da minha carreira, quando eu me aposentei da seleção brasileira, fui repatriado, eu jogava na Itália, eu joguei na Itália há bastante tempo, fui repatriado, fui para um clube brasileiro e eu pensei, poxa, saí da seleção, fui repatriado por um bom contrato de 2 anos, coisa que era inédita no Brasil, né? 2 anos no voleibol, isso ainda não é tão comum, os contratos são anuais. Olha que maravilha, agora eu vou curtir um pouquinho, estou ganhando um bom dinheiro e não vou acalmar um pouquinho. Foi o meu grande erro, Salibão. Depois de um primeiro ano com performance lá embaixo, foi a hora de eu pensar assim, poxa, o que eu perdi nessa história? O que eu perdi nessa história? Porque eram para ser os melhores anos da minha vida, de mais tranquilidade, de um salário altíssimo, e eu não conseguia performar. Então, ali eu fiz uma reflexão muito grande, sabe, Salib? Porque eu tirei o olho do processo. Eu tirei o olho do dia a dia. E aquilo que eu achava que o dinheiro, naquele momento, poderia me trazer, que era tranquilidade, confiança, longevidade, na verdade, a quadra, o treino que me dava. Não era o dinheiro era a consequência. Salibão, eu vejo atletas no início de carreira e os mais experientes, quando eles tiram o olho do processo, do dia a dia, Do amor ao esporte também. do amor ao esporte, eles se perdem. Atleta bom é atleta que gosta de treinar. É atleta que cultiva o que o meu primeiro técnico falava lá no início da minha carreira. Tesão pelo dia a dia. A vitória ou derrota é consequência. E aí, falando na preparação, né, André, o Zé Roberto Guimarães, aliás, o Zé Roberto mora aqui em Alphaville, né, e tem um centro de treinamento aqui, outro apaixonado pelo esporte, o cara tem uma área gigantesca, curtir a paixão de formar atletas, e principalmente pessoas, né, esses grandes treinadores e treinadoras, eles são formadores de pessoas. Você vai ver que quem passou por eles são pessoas como o André, assim, fantásticas, né? Essa que é a grande diferença do treinador. E aqui nós temos um cara chamado Thomas Muster. Ele, nos anos 80, chegou a ser número 1 do mundo. Ele estava no caminho de ser número 1 do mundo. Ele foi jogar o torneio de Miami, saiu do carro dele, foi pegar as raquetes no porta-mala e viu um carro, motorista alcoolizado, pagou o joelho dele. Ele passou 1 ano trabalhando, treinando sob dor, fizeram uma cadeira especial para ele treinar, para não deixar de sentir a mão, porque no tênis, se você não perde aquele time, você realmente é muito difícil pegar de novo, né? Mas aqui, treinando com uma dor constante, né? Você jogou com dor, André? A dor é uma constante, a dor é uma companheira, na verdade. Eu tenho um saco de gelo desse tamanho, e ele é meu companheiro diário, 3 vezes por dia, até hoje. E o engraçado, lá na minha casa,
como o Sandrão já falou para vocês, eu sou casado com uma ex-jogadora de vôlei. Nós não nos chamamos de ex, nós nos chamamos de pós-atletas, porque é menos traumático. E, obviamente, a nossa filha, que já é enorme, já está jogando vôlei. O engraçado é que essa semana nós fomos comprar uma bolsa de gelo com velcro para ela, porque ela começou com dores nos joelhos. E preocupada, né? Gente, pai, o que está acontecendo? Bem-vinda ao mundo dos esportes. Após o treino, gelo. Antes de dormir, gelo. Depois da prática, gelo. Não tem jeito, faz parte da rotina. Eu estou aprendendo me mudar para um congelador. É mais fácil. E o John Wooden, né, que foi o primeiro grande campeão de basquete universitário, ganhou 10 campeonatos universitários nos Estados Unidos e que trouxe essa questão do coaching, né? A palavra coaching, né, do mundo empresarial, ela veio do esporte, né? Veio do mundo empresarial, porque o coach é um coach do esporte, né, o técnico. Para vencer uma vez é preciso ter talento, mas para vencer novamente é preciso ter caráter. Caráter, respeito por si mesmo, pelos outros, colegas e adversários, e pelo jogo, né? Vocês viram como o Nadal, o Federer, né? O próprio Djokovic tem um respeito pelo jogo. Quando você vê o Djokovic dando entrevista, ele fala: he did a lot for our sport. Ele fez muito pelo nosso esporte. Bacana isso, né? E aqui a gente viu o Bob Bowman, né? Ele treinou o Michael Phelps desde os 11 anos de idade, né? Com 15 anos, o Michael Phelps bateu um recorde mundial. E aí eu perguntei para o Bowman, eu fui na sala do Bob Bowman, lá na Arizona State, onde a Cris estudou, e a sala dele parecia mais uma sala como a minha, com 2.000 livros, do que uma sala de treinador de algum esporte, né? Tamanha. Eu falei, mas o que você fez quando o teu atleta bateu o recorde mundial? Ele falou, cara, eu tive que correr mais rápido, porque ele tava me superando, né? Então, diz o Bernardinho, né, o líder, está sempre 2 passos à frente, porque a partir do momento que o liderado passa o líder, aí ele perde o respeito e ele vai para um outro lugar. E aí se perde. Esse é o papel do líder. Está sempre à frente, sempre aprendendo. Não um passo, 2. Ô, Salibano, posso fazer uma observação aqui? Isso não significa, na minha leitura, que o líder precisa ter todas as respostas, até porque não tem. Isso só significa que, se o líder quer que os seus atletas ou colaboradores estejam abertos ao aprendizado, ele primeiro precisa mostrar que ele está aberto ao aprendizado. No caso do Bernardo, isso é emblemático, porque a gente sabia que ele não tinha todas as respostas, mas era o cara que mais estudava. Mesmo nos momentos que a gente odiava ele, porque de vez em quando a gente odiava e muito ele, porque aquelas histórias que vocês, não sei quem já ouviu, mas de treinar em estacionamento, de aeroporto, ou de levar roupa de treino no avião, porque desembarcava, botava roupa de treino, enchia as bolas e treinava no saguão do aeroporto, e fazia conexão, treinava, tinha 15 minutos, treinava, isso é tudo verdade. Cada ano treinava mais cedo, isso era tudo verdade. Então, a gente passava muito tempo odiando o Bernardo. Mas mesmo odiando, a gente nunca deixava de admirar, porque ele mostrava pra gente, olha, eu quero que vocês estejam abertos ao aprendizado contínuo, mas antes de vocês, eu estou aberto ao aprendizado. Então, isso é muito legal, porque o Bernardo tem aquela fama de bravo, de que manda todo mundo para aquele lugar. Ele está mais calminho agora. De fato, os homens ele mandava, e a gente quase que ia, mas ele sempre mostrava a todo momento que ele era o primeiro a estar aprendendo. Ele era o cara que sempre estava com o livro na mão, Ele falava 2, 3 idiomas, sempre ele estava na nossa frente. Quando ele não tinha respostas, a gente sabia que ele estava buscando já. Na minha experiência com liderança, né, eu sempre tive com problemas com líderes amados, né? Os líderes amados geralmente são carismáticos, né? Adolf Hitler, né? Era amado e carismático. Eu tenho realmente problema. Eu prefiro que o líder seja mais respeitado do que amado. E aí eu acho que o Bernardinho não estava preocupado em ser amado, né? Mais respeitado. Nem um pouco, muito pelo contrário.